Olá, boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus. São 19 horas e 30 minutos em Brasília e em Mococa também. E é 19 horas e 30 minutos de toda terça-feira, é dia de culto na Igreja Congregacional de Mococa. E às terças-feiras, nosso alvo é estudar a Bíblia, estudar a Palavra de Deus. Hoje, nós teremos como tema do nosso estudo o Reino de Deus. O que é o Reino de Deus? O que não é o Reino de Deus? Então, esse vai ser o nosso estudo dessa noite. E eu queria convidar você que é membro da igreja para você já avisar aí aos outros irmãos, passa aí compartilha aí com os irmãos da igreja para que eles possam estar nesse momento participando, né, do culto, né, não só assistindo, mas participando, louvando a Deus, adorando a Deus, tá bom? Então, gostaria que você fizesse isso, né? Fizesse aí, convidando aí os seus irmãos, tá bom? E você que nos assiste também, que não é da igreja congregacional, mas que está nos assistindo, queríamos também que você compartilhasse essa live, não é, com seus amigos, com seus parentes, alguém a quem você queira bem, alguém a quem você queira que uma palavra de Deus, não é, fale ao coração daquela pessoa a quem você quer bem. Como sempre fazemos no início dos nossos cultos, nós vamos orar pedindo a bênção e a direção de Deus para o culto dessa noite. Pai querido, Pai amado, aqui estamos mais uma vez reunidos, ainda que virtualmente, mas estamos reunidos em Teu nome. E daqui a pouco, Senhor, como parte desse culto, estaremos meditando na Tua palavra, aprendendo da Tua palavra. Ó Espírito Santo, fala conosco. Usa a Tua palavra. Usa o Teu servo que fala contigo como instrumento, para que essa palavra possa nos edificar, nos ensinar e nos abençoar nessa noite. Aceita também o louvor e a adoração que estarão sendo ministrados pelo Edu e pela Cristina. Abençoa esses irmãos nesse momento também de louvor. Que o Senhor possa, Senhor, aceitar no Teu trono de graça o nosso louvor e a nossa adoração. Assim nós oramos e por tudo já te agradecemos pela fé, em nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar então o Edu e a Cristina para que eles estejam então nesse momento dirigindo o louvor, não é? Nos conduzindo nesse momento de louvor e adoração a Deus nesse nosso culto virtual. Boa noite, Cristina. Boa noite, Edu. Sejam bem-vindos. E a palavra agora está com vocês. Boa noite, paz do Senhor a todos. E vamos louvar aqui mais uma vez ao Senhor, né? E é um grande privilégio confiar nesse Deus, né? Quando nós confiamos nesse Deus, mal nenhum nos chega, né? Porque a gente consegue descansar no Senhor. Então, eu posso confiar nesse Deus, mesmo que o sol se põe, mesmo que o sol se vai, eu ainda confio no Senhor, amém? Aí eu vou convidar vocês a cantar aí também, junto na sua casa, com a gente aqui, tá bom? Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio
no Senhor, sigo a cantar. Se o sol cegar, escurecer e o céu dorar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que lá no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toda, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, venho passear. Se o mal me vem, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, ele é meu rei. Agora sou feliz, como sou feliz, Cristo me salvou, me purificou. Se o mal me vem, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, ele é meu rei, ele é meu rei. Aleluia! E as provações, elas vêm até a gente, se a gente se fortalecer através de cada uma delas, que a nossa fé possa aumentar e se fortalecer com as provações que nós temos aqui. O Senhor, ele nos prova e ele quer que a gente seja aprovado. Então, que a minha fé, a tua fé, seja cada vez mais desafiada e que você cresça em fé, de fé em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás as chances de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Desde que a minha fé é provada, tu me dás as chances de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o teu Deus
e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia, mover sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Glória a Deus. Eu posso estar edificando cada dia uma morada firme nas nossas vidas. Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença, caminho em vitória, ó soberano e amado, glorioso santo. Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, em tua presença. Sou cheio de tua glória, tua vida, minha vida em ti, em tua presença, caminho em vitória, ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Aleluia. Senhor, Ele nos dá o ar quando nós precisamos. A gente corre lá para o Senhor, renova meu ar, renova minhas forças. Esse Senhor é o nosso amigo, é o nosso abrigo. Ele é o nosso Deus, aleluia. Ele é o nosso Deus. Se o sol se for e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo.
Se o mar me submergir a tua mão, me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. O Deus da minha salvação, és o meu mundo, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir a tua mão, me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. És o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 Obrigado, Pai, porque Tu és o nosso braço forte. Muito obrigado porque Tu és a nossa fortaleza, Pai. Muito obrigado porque Tu és aquele a qual nós confiamos, ó Pai. Nós podemos depositar a nossa confiança, Pai. Obrigado que o Senhor não falha, Pai. E, meu Deus, aonde quer que nós estejamos, para onde quer que corramos, ó Pai, nossa força, o nosso refúgio sempre será o Senhor, Pai. Que os nossos olhos possam se voltar ao Senhor em todos os momentos, ó Pai, sabendo quem Tu és, sabendo, meu Deus, aquilo que Tu fazes, meu Deus, sabendo aquilo que Tu és em nós e para nós, para que nós possamos entender, ó Pai, que só o Senhor é a nossa necessidade, ó Pai, independente do tempo que estamos passando, independente da forma que estamos passando, esse tempo, Pai. Tu és a nossa necessidade, tudo aquilo que precisamos está depositado em Ti, Pai. E nós temos acesso a isso, Pai. Muito obrigado por esse acesso que o Seu Filho nos deu, meu Deus. Muito obrigado pelo Senhor ser completamente suficiente para tudo aquilo que nós precisamos. Nós te amamos e te desejamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, Amém. Cristina. Obrigado, Edu. Deus abençoe pela participação aqui, mais uma vez, nessa noite conosco. Muito obrigado. Nada. Muito bem, irmãos. Nós temos aí alguns irmãos que já estão conosco, a quem damos boa noite. Aqueles que também estão assistindo, mas que não não assinaram a lista de presença, que eu costumo dizer, né? Porque a gente percebe aqui quando você coloca ali o seu nome, dá uma boa noite, né? Diz, olha, aqui em casa está assistindo eu e fulano e tal, né?
Aí a gente percebe aqui, se a pessoa ficar lá só assistindo, a gente não consegue detectar aqui. Mas a todos que estão sintonizados aí com o culto da Igreja Congregacional de Mococa, que Deus a todos abençoe. Amém? Muito bem, queridos. Hoje temos aí também conosco o Miqueias. Se eu não me engano, já fui pastor desse moço aí, Miqueias da Silva, está aparecendo o seu Miqueias, que foi lá da Igreja dos 300. Depois ele me diz aí se é isso mesmo, né? E está conosco aí nessa noite. Muito bem. Então, hoje, como vocês devem ter visto aí, o nosso tema está aqui. Nós vamos falar hoje sobre o reino de Deus, ok? Nosso tema hoje, nosso assunto é o reino de Deus. E o texto que nós vamos ler está lá em Lucas, capítulo 4, começando no verso 16 até o 30. Lucas 4, 16 a 30. Você já achou aí? Então vamos ler. Indo para Nazaré, onde foi criado, entrou num sábado numa sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, eu vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para, de lá, o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Que Deus nos abençoe com esse texto lido da sua presença. Vamos orar mais uma vez? Pai, lida agora a tua palavra e quando vamos meditar nela, estudar a tua palavra, ó Espírito Santo, fala conosco,
Que essa palavra nos traga edificação, consolo, conforto, direção. Ó Deus, que essa palavra seja bênção na vida de cada pessoa que estará assistindo, porque o Senhor pode fazer isso através do teu poder, através do teu Espírito Santo. Assim nós oramos e pela fé já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o reino de Deus. É interessante nós notarmos que o reino de Deus é a mensagem central do Novo Testamento. E se você prestar mais atenção ainda, o reino de Deus foi o tema principal da pregação de Cristo e também dos apóstolos. Então, nós gostaríamos de ver nessa noite o que é o reino de Deus. Amém? O que é o reino de Deus? E antes de ver o que é, nós vamos ver primeiro o que não é, tá bom? Vamos ver aqui aquilo que não é o reino de Deus. Então, nós vamos projetar aqui e vamos ver esses 3 detalhes aqui. O reino de Deus não é a minha igreja. O reino de Deus não é a minha igreja. O reino de Deus também não é a minha denominação. O reino de Deus não é a igreja dele em toda a terra. Interessante isso, né? Sabe por quê? Porque o reino de Deus, ele é maior do que toda a igreja. O reino de Deus é o governo de Deus. Aonde uma pessoa, eu ou você, se submete a Cristo, o recebe como Senhor e Salvador, ali, naquela pessoa, está o reino de Deus. O reino de Deus é a presença do Rei Jesus. Onde está o Rei, está o reino. Se ele está em nós, se ele habita em nós, ali está o reino de Deus. Nós queríamos ver agora algumas fases do reino de Deus. Queria mostrar para vocês aqui algumas das fases do reino de Deus. Deixa eu voltar aqui. Ok. Perdi aqui a tecnologia, às vezes a gente toma uma surra dela, né? Deixa eu compartilhar de novo para mostrar aqui aquilo que eu queria, as fases do reino de Deus, ok? Muito bem. Aí, deixa eu colocar a tela inteira, né? Para você ver aí, então, as fases do reino de Deus. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Agora ficou melhor. Então, nós temos aí 3 fases, né? Aliás, um dos teólogos muito conhecidos, Strong, ele divide o reino de Deus em 3 fases. O primeiro está aí, é o reino de poder. Pastor, o que é essa primeira fase do reino? Está relacionada ao universo. Ou seja, Deus governa o cosmos
universo. Ele dirige as estrelas, os astros, a história e as nações. Isaías 40 fala sobre isso, não é? O controle de Deus, o reino de poder, o Deus que reina soberano. Depois, a segunda fase do reino é a fase da graça, o reino de graça. O que está relacionado? Está relacionado à igreja militante, a igreja que foi estabelecida por Jesus, aonde ele é o cabeça, a igreja formada por aqueles que ele salvou, a igreja a qual ele defende, dirige e edifica. Essa seria a segunda fase do reino, né? E, pastor, qual seria então a terceira fase? Seria o reino de glória. E qual seria essa fase do reino de glória? Está relacionado com a igreja triunfante. Aquela igreja que vai reinar com Cristo, como diz em Apocalipse, no novo céu e na nova terra. A Bíblia diz que nós teremos corpos glorificados. Deixa eu aparecer um pouquinho aqui, né, para você poder me ver, né? A Bíblia diz que nós teremos corpos glorificados. E será uma nova ordem cósmica, né? Então, essa seria a terceira fase do reino. Então, estamos estudando sobre aquilo que Jesus pregava, quando ele dizia assim: é chegado o reino de Deus. Então, o que é isso? O que é o reino? Já vimos o que não é. Vimos agora algumas fases. E agora nós queremos ver as características do reino de Deus. Ok? Vamos ver essas características? Então, aqui estão as características do reino de Deus. A primeira característica do reino de Deus é a porta de entrada do reino. Pastor, como é que a gente entra no reino? Como é que a gente faz parte do reino de Deus? Nós podemos dizer que a porta de entrada desse reino é o arrependimento e a fé. Isso lá em Mateus 1,15, eu queria que você abrisse aí Mateus 1,15. Mateus 1, versículo 15, que diz assim... Perdão, não é Mateus, é Marcos. É Marcos 1,15, desculpem. É Marcos 1,15, tá bom? Diz assim, ó: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Agora, olha o que ele diz aqui: arrependei-vos e credes no Evangelho. É interessante, antes da gente falar um pouco sobre isso, lembrar aquilo que Jesus falou quando... lembra que ele estava diante de Pilatos e ele disse assim para Pilatos: olha, Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Um dos grandes problemas que os judeus não aceitaram a Jesus como Messias é porque eles esperavam um rei que governasse humanamente sobre eles. O que vai acontecer na volta de Jesus, não é? Porque naquela ocasião eles estavam
subjugados pelo o Império de Roma, né? Roma dominava todos os reinos naquela época e Israel estava subjugado a Roma. Então, uma das razões e eu falei isso na pregação de domingo, porque entregaram Jesus às autoridades, a Pilatos, e até fizeram uma pressão contra ele, dizendo, olha, se não penalizares esse homem, não serás amigo de Herodes. Por quê? Porque eles acusavam Jesus de sedição. Porque Jesus nasceu para ser rei. E os romanos, então, pensavam que seria alguém que tentaria se levantar contra o reino estabelecido naquela época de Roma. E aí Jesus diz, olha, o meu reino não é deste mundo. Tá certo? Então, como é que a gente entra no reino? A partir do momento que nos arrependemos. Pastor, arrepende de quê? Arrependemos dos nossos pecados. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando reconhecemos que somos pecadores, porque nós somos descendência de Adão e Eva, então precisamos nos arrepender. E ter fé. Fé em quê? No sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário. Ter fé que o sangue de Jesus derramado naquela cruz nos lavou, nos purificou, nos apropriarmos daquele sangue e assim entrarmos no reino do Senhor Jesus. Segunda característica do reino, né? Só entra no reino os que nascem de novo. Olha que coisa interessante. Só entra no reino os que nascem de novo. Isso está lá em João 3, versículo 3 e 5. Abre a sua Bíblia aí. João 3, versículo 3 e 5. Só entra no reino de Deus os que nascem de novo. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, tá? Primeiro, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perceberam? Só entra no reino de Deus quem nasce de novo. Olha o verso 5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus só entra os que nascem de novo. Mas e a outra característica? O reino de Deus está dentro de nós. Lembra que nós falamos que não é a nossa igreja, que não é a nossa denominação, não é a reunião de todas as igrejas. O reino de Deus está dentro de nós. Vamos ver isso? Lucas, abre lá em Lucas 17. Lucas 17, 21. Eu vou ler um pedacinho do verso 20 para você. Vamos lá, ó. Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ok? O reino de Deus está dentro de nós. E
acho que eu deixei de mostrar aqui uma característica. Aliás, mais duas, né? Deixa eu voltar lá. Hoje eu estou apanhando aqui com... Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Hoje está difícil. Hoje eu estou apanhando muito. Eu não costumo apanhar tanto desse jeito, mas hoje estou apanhando e bastante. Eu vou deixar ele desse tamanho aqui mesmo, porque eu não sei o que está acontecendo hoje. Eu não estou conseguindo aí deixar ele com a tela cheia, tá bom? Mas vamos lá, olha aqui, ó. O reino de Deus fala de uma qualidade de vida. Eu espero que você esteja conseguindo ler aqui, tá bom? Então nós vamos ver sobre isso aqui. O reino de Deus fala de uma qualidade de vida. E aí vamos ver o texto que fala sobre isso. Romanos 14, 17. Abre a sua Bíblia aí. Romanos 14, verso 17. O reino de Deus fala de uma qualidade de vida. Olha aqui, ó. Porque o reino de Deus, estamos aprendendo hoje sobre o reino de Deus, tá certo? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus fala de uma qualidade de vida. E o último aqui, né? O último, os súditos do reino são pessoas diferentes. Está vendo aqui, ó? Os súditos do reino são pessoas diferentes. Vamos ver o texto que fala sobre isso. Fala aí Mateus 5. Mateus 5 a gente não vai ler todo, né? Mas fala ali das bem-aventuranças, tá certo? Você lembra? Mateus 5, as bem-aventuranças. Então, o que vai falar? Né? São pessoas diferentes do reino de Deus. São pobres, quebrantados, são os mansos, são os famintos de justiça, são os puros de coração. Não é o briguento, mas são os pacificadores, os misericordiosos, pessoas cuja a justiça excede a dos escribas e fariseus. Não é? Isso aí, como é um versículo só, eu vou ler Mateus 5:20. Mateus 5:20, você pode abrir aí? Mateus 5:20. Porque vos digo que se a vossa justiça, ou seja, aqueles que fazem parte do reino de Deus, não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. O que Jesus está dizendo aqui? Os escribas e fariseus, hoje até, se uma pessoa é hipócrita, a gente chama ela de fariseu. Ah, pai, você é um fariseu. O que é um fariseu? É alguém que diz, mas não faz. É alguém que tem aparência, mas por dentro. O próprio Jesus comparou o fariseu com sepulcros caiados. O que tem dentro de um sepulcro? Restos mortais, não é verdade? Mas já viu que tem sepulcro
que por fora é bonito, é pintado, alguns são ladrilhados, não é? Tem sepulcros muito bonitos, não é? De mármore, não é? Mas o que tem dentro? E Jesus compara os fariseus com pessoas assim. Agora, uma outra coisa, o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. Aliás, eu aprendi essa expressão aqui em Mococa. Lá no Rio a gente fala de cabeça para baixo, né? Um reino de cabeça para baixo. Aqui é de ponta cabeça, né? Por que, pastor, que o reino de Deus é um reino de ponta cabeça? Porque Jesus diz que o maior é o menor, não é? Ele diz assim, olha, quem quiser ser o primeiro, seja servo de todos, né? Aquele que está no topo da pirâmide, esses vão para baixo. E os que estão embaixo vão para cima. O reino de Deus é ponta cabeça, né? No reino de Deus é como se houvesse uma revolução geral. Ou seja, dispersa aquelas pessoas que no coração alimentam pensamentos soberbos. No reino de Deus não há lugar para soberba. Eu sou o cara, eu sou o bom. E não dá para ser do reino de Deus, né? O reino de Deus também é uma revolução política. Por quê? Derruba dos seus tronos os poderosos. O reino de Deus tem também uma revolução social, porque os humildes são exaltados de uma maneira totalmente diferente que a sociedade faz hoje. A sociedade exalta os poderosos. Mas no reino de Deus há uma revolução social. Os humildes é que são exaltados. E há também no reino de Deus uma revolução econômica. Porque o texto diz, a Bíblia diz, que ele enche de bens os famintos. Jesus alimentou multidões. Enche de bens os famintos e despede vazio os ricos. Houve um rapaz rico que foi ter com Jesus e ele despediu e ele foi vazio, porque tudo que ele tinha era a sua riqueza material, que no reino de Deus não tem valor. Não tem valor. Mas ainda mais, o reino de Deus, a Bíblia fala que o reino de Deus vence preconceito. A gente fala tanto de preconceito hoje em dia, não é verdade? Preconceito racial, preconceito de sexo, né? Preconceito de religião. Falamos muito de preconceito. No reino de Deus não há preconceito. No reino de Deus nós ultrapassamos os preconceitos. Querem ver um exemplo? O preconceito religioso no reino de Deus é vencido. A Bíblia diz, a gente encontra isso com facilidade, os gentios são alcançados por Jesus. Quem eram os gentios, pastor? Gentios era toda raça, todo povo que não fosse judeu. Toda raça que não fosse judeu era chamado gentio. E nós, porque a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. Israel é a descendência do amigo de Deus, Abraão. Mas nós fomos alcançados pela graça. Não houve preconceito conosco, que não éramos judeus, mas Deus nos aceitou. Querem ver um exemplo? O samaritano. O samaritano era uma raça mista de judeus. Eram judeus que se misturaram, cuja raça já não era mais pura.
E Jesus traz um samaritano e chama ele de um exemplo de vida cristã, aquele samaritano que socorre o homem que foi assaltado na estrada. Um outro exemplo de vencer o preconceito religioso, a mulher samaritana. Irmãos, naquela época, as mulheres não tinham valor nenhum. Tanto as mulheres como as crianças sequer eram contadas. Quando se contava a multidão, só contava os homens. Mulheres e crianças não contavam. E aí Jesus se encontra com uma samaritana, uma mulher samaritana. Os judeus odiavam os samaritanos, eles não se davam com os samaritanos. E aí Jesus faz daquela mulher samaritana uma missionária no meio dos samaritanos. Jesus quebra o preconceito religioso. Preconceito que tem feito tanto mal à nossa sociedade nos dias de hoje. Mas o reino de Deus também vence preconceito político e ideológico, ou como nós precisamos disso hoje, não é verdade? Essa questão de política e ideologia. Olha o que acontece. Jesus chama 2 homens, um de extrema direita, Mateus, e outro que nós poderíamos chamar de extrema esquerda, Simão, o Zelote. Seria mais ou menos assim, PT e PSDB, né? Algum tempo atrás, tá certo? E Jesus consegue colocar esses 2 homens que tinham visões políticas totalmente diferentes. Ele consegue colocar os 2 no reino de Deus. O reino de Deus, o preconceito político ideológico não pode funcionar. No reino de Deus também, o preconceito social e moral, ele é também vencido. Jesus transforma uma mulher prostituta e faz com que ela se torne missionária na sua ressurreição. Está falando de Maria Madalena, que foi uma prostituta, mas é ela que vai anunciar a ressurreição de Jesus. É ela quem vai dar a boa notícia. Ele não está lá, ele ressuscitou. Nós fomos lá, o túmulo está vazio. Mas tem mais. Em relação ao preconceito social e moral, Jesus transforma um louco. Lembra do louco de Decápolis? Aquele gadareno que tinha uma legião de demônios. Ninguém gostava dele, todo mundo tinha medo dele. Ele já não vivia mais em casa. A Bíblia diz que ele morava no cemitério. Ele se cortava tentando se matar. Ele tinha uma força tremenda que, quando o amarrava, ele conseguia quebrar as amarras. Pois bem, Jesus se encontra com esse homem, não o despreza. Jesus se encontra com esse homem e a Bíblia diz que ele o liberta daquela legião de demônios que queriam destruí-lo. E quando o povo vem ver, encontra o doidão, o maluco beleza, assentado, vestido, ele só vivia nu, vestido, conversando com Jesus e em perfeito juízo. Ah, queridos, Jesus não tem preconceito social e moral.
Há muitas pessoas que essa sociedade expurga, que essa sociedade não quer saber. Mas Jesus, aquele, o melhor, no reino de Deus, nós estamos falando do reino de Deus, não pode haver preconceito moral e nem social. Jesus chama rude pescadores, homens simples, e os transforma, e com ele faz com que o evangelho chegue até os dias de hoje. Homens simples, pescadores. E para fechar essa conta, Jesus transforma o maior perseguidor da igreja no seu maior apóstolo. No reino de Deus não há preconceito. Quando Paulo se converte, Saulo, depois se torna Paulo, muitos irmãos ficaram com medo. O próprio Ananias, quando Jesus manda ele lá visitar a Saulo, ele diz: Senhor, esse cara é perigoso. Esse camarada, ele trouxe aí uma procuração para prender aí todo mundo que crê no Evangelho, que segue o Senhor. Mas no reino não há preconceito. Jesus pega aquele homem, que todo mundo tinha medo dele, perseguidor do Evangelho. Ele podia dizer: você me perseguiu, né? Então agora você vai ver o que é bom para todos. Não. Jesus o transforma o maior perseguidor da igreja no primeiro século no maior apóstolo. Aleluia. Aleluia. Queridos, quando nós falamos de reino de Deus, o reino de Deus, ele deve ser a maior aspiração minha e sua, do crente. O reino, lembra daquela parábola da pérola de grande valor? Pois é, o reino é essa pérola de grande valor. A oração do crente, do verdadeiro crente, precisa ser: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem o teu reino. Vem o teu reino. Você tem ansiedade pelo reino de Deus? Ou você está tão envolvido com o reino deste mundo que você não morre assim de amor, de paixão, ou de paixão pelo reino de Deus? O reino de Deus para o crente é o seu maior tesouro. Outra parábola que Jesus contou: o reino de Deus é como um tesouro escondido. Quando você acha o reino de Deus, abre mão de tudo que tem para comprar o tesouro, a terra onde está guardado o tesouro. Para o crente, ficar fora do reino é ficar fora da festa. É ficar fora das bodas do Filho de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O reino de Deus está estabelecido em nós. Mas qual a oferta do reino de Deus? O que o reino de Deus oferta para nós? E não estamos falando de dinheiro. Não, não é isso do que nós estamos falando. O que o reino de Deus pode oferecer para mim e para você? Você quer saber? Quer mesmo? Então vou convidar você para na próxima terça-feira estar conosco aqui, a partir das 19h30. Nós vamos continuar com esse estudo, aprendendo sobre o reino de Deus. Ok? E na semana que vem, na terça-feira,
eu vou falar sobre o que o reino de Deus nos oferece. Hoje, recapitulando, nós vimos que o reino de Deus não é a minha igreja, não é a minha denominação, e não é a igreja espalhada por toda a terra. Vimos que o reino de Deus é maior do que a igreja. As fases do reino, fase do poder, fala do rei do universo, o reino de graça, em relação àquilo que foi concedido a nós, a igreja atual, a igreja militante, e o reino de glória, que é aquele reino que vai ser estabelecido e que nós reinaremos com ele eternamente. As características desse reino, estamos recapitulando para encerrar. O reino de Deus não é físico, nem geográfico, nem político. Jesus falou que o reino dele não é deste mundo. E aí nós vimos hoje que a porta de entrada do reino é arrependimento e fé. Que só entra no reino de Deus os que nasceram de novo. Que o reino de Deus, aprendemos hoje, está dentro de nós. Que o reino de Deus fala de uma qualidade de vida, lembra? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que os súditos desse reino são pessoas diferentes, não são como as pessoas do mundo. São pessoas pobres, quebrantadas, mansos, famintos de justiça, puros de coração, pacificadores. São pessoas misericordiosas. Esse é o tipo das pessoas que fazem parte do reino de Deus. O reino de Deus também é de ponta cabeça. Lembra que falamos isso? O maior ao menor, quem quiser ser o primeiro deve ser servo de todos. Os que estão no topo da pirâmide vão para baixo, os que estão para baixo vão para cima, tá certo? Há uma revolução geral, porque dispensa os que têm coração soberbo. Há uma revolução política, porque derruba dos seus tronos os poderosos. Há uma revolução social, porque exalta os humildes. Há uma revolução econômica nesse reino, porque enche de bem os famintos e despede vazio os ricos. E, por fim, nós vimos hoje que o reino de Deus vence preconceito religioso, vence preconceito político e ideológico, vence preconceito social e moral. Tá certo? E o reino de Deus deve ser a nossa maior aspiração e o reino de Deus deve ser o nosso maior tesouro. Então, esse foi assim um resumo de tudo aquilo que nós aprendemos hoje. Na semana que vem, na terça-feira que vem, nós vamos continuar e vamos ver a oferta do reino de Deus. Aonde chega o reino de Deus? O que acontece? Terça-feira, às 19h30, aqui, nesse mesmo canal. Tá bom? Espero você lá. Lá que eu digo na próxima terça-feira. Ok? Nós vamos encerrar. Queremos agradecer a presença e a participação de todos que estiveram conosco aí. E o Miqueias confirmou, é ele mesmo, é o filho do pastor Messias. Esse menino me deu trabalho, viu? Quando ele era menino lá, ele me deu trabalho. Mas hoje ele é um bom garoto, já é casado, tem uma família, né? Obrigado, Miqueias, pela sua presença aí. Olha, eu fiz o casamento dele, apresentei o filho dele, tá vendo? Ele está falando aqui, né? Se identificando aí. E, queridos, nós vamos ficar por aqui, vamos encerrar e na próxima terça-feira já temos o assunto que vamos continuar falando sobre o reino de Deus. A gente vê tanto falar sobre o reino de Deus, então hoje a gente aprendeu um pouco e terça-feira tem mais. Vamos orar para encerrar?
Pai querido, Pai amado, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor tem nos ensinado, Senhor, nessa noite, sobre o reino de Deus. Ó Deus, que haja no meu coração, no coração dos meus irmãos, daqueles que estão nos assistindo nessa noite, o desejo ardente que esse reino venha, que esse reino definitivamente se estabeleça e que possamos reinar eternamente com o Senhor. Porque essa é a nossa maior esperança e está baseado na promessa que o Senhor Jesus fez, de que reinaríamos com eles, como reis e sacerdotes, pelos séculos dos séculos. Despede-nos em paz, dá-nos uma noite abençoada e que amanhã possamos estar vivos para o novo dia, para glorificar, para bendizer e para exaltar o teu nome. Assim nós oramos agradecidos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até a próxima semana, terça-feira, mas domingo tem mais. Domingo tem o nosso culto aqui, por esse canal da igreja também, a partir das 19 horas. Sábado temos o culto jovem, a partir das 19h30, mas é o outro canal, o canal do lado aqui. É o canal dos inconformados. Inconformados IEC Mocó. Aí você vai poder assistir o nosso culto, tanto de jovens como o culto do fim de semana. Tá bom? E você que é membro da igreja, não esqueça, na quinta-feira, nossa reunião de oração pelo Zoom, ok? Pelo Zoom. Deus abençoe, fique na paz e até quinta-feira.